Agora é oficial, galera, Harrison Ford vai assumir o papel de General Ross dentro do CM. E esse não só faltar pra gente confirmar que o Hulk vermelho vai dar as caras no Capitão América Nova Ordem Mundial. Agora sim, você não entendeu nada que eu tô falando, né? Calma, vamos lá, vou te explicar, vamos lá. Enéas Transmeter aqui, cenário improvisado, tô viajando, mas tá valendo, pô, botei tudo vermelho, né? Tá bom demais, né? Foi rumor atrás de rumor, até que finalmente foi confirmado que o Harrison Ford, pô, Han Solo, ele vai interpretar o Tadeu Thunderbolt Ross na Marvel. Depois do falecimento do William Hurt, né, ficou aí uma dúvida se a Marvel ia ou não continuar com o General Ross e como é que eles iriam fazer pra trazer o Hulk vermelho pro cinema. Agora, com a confirmação do Harrison Ford no papel, deixa cada vez mais claro que o Hulk vermelho vai estrear em Capitão América 4. A questão é, essa notícia é boa ou ruim? Será que o Hulk vermelho casca grossa também vai ganhar um corte calvão de cria, igual fizeram com o Scar? Ou eles vão realmente ser fiéis aos quadrinhos na essência do personagem? É o que a gente vai discutir agora nesse vídeo aqui. Mas capricha nesse like, que não importa o momento. Eu tô nervoso. Pô, vamos lá, galera. Galera, ontem mesmo eu tava assistindo o Incrível Hulk de 2008, aquele das antigas, né? Pra fazer uma pesquisa pra um roteiro que eu quero trazer aqui. E eu fiquei pensando, pô, o William Hurt vai fazer muita falta, né? Além dele ser um grande ator, como ele sempre foi, né? Como ele era, ganhou vários prêmios e tal. Ele, como General Ross, ele entregava tudo aquilo que a gente sempre queria ver nos quadrinhos. Eu tava muito ansioso pra ver como é que a Marvel ia fazer um Hulk vermelho com a cara do William Hurt no cinema. Se ia fazer uma transformação com o rosto do ator como base, né, pro monstro gigante, né? Ou se eu, de repente, só pintar a cara dele de vermelho, como fizeram lá com o Scar ou com o Professor Hulk, né, recentemente. Mas, infelizmente, o William Hurt se foi. Claro, eu, como fã, eu espero muito o Hulk vermelho. Então, sempre que anunciam o General Ross em algum filme da Marvel, eu já fico esperto, lógico, né? A gente pensa muito nesse personagem, porque ele é casca grossa demais. Só que sempre foi um mistério. Primeiro que a história do Hulk tinha sido meio que descontinuada. Eles trouxeram o Mark Ruffalo pros Vingadores e desde lá ele meio que se esqueceu da Betty Ross, né? E até mesmo Abominável tinha desaparecido do mapa. Mas como eu já disse pra vocês aqui em outro vídeo, existe um rumor aí, né, de um possível contrato entre a Universal com a Marvel, de que se eles não entregarem um filme do Hulk até 2023, meio que o personagem voltava pra Marvel. Então a Universal tinha que fazer esse filme. Por um momento a gente levava isso como um grande rumor só, né? Mas com o passar do tempo tudo começa a fazer sentido. Primeiro que a She-Hulk trouxe vários elementos do mundo do Hulk, inclusive o próprio Abominável, que já tinha aparecido em Shang-Chi, né? E até mesmo aquele Scar, né? O próprio Scar, esquisitão daquele jeito mesmo o Hulk trouxe de sacar. E pra fortalecer ainda mais esse rumor do contrato, foi confirmado que o líder, um vilão clássico do Hulk, vai estar em Capitão América Nova Ordem Mundial e vai ser interpretado pelo Tim Blake Nelson. Praticamente, galera, a Marvel tá trazendo de volta todo o elenco do Incrível Hulk de 2008, concorda? Na medida do possível, claro, né? E isso só confirma que os acontecimentos daquele filme são cânone e que as personagens vão voltar a ter importância dentro da Marvel. Tá acontecendo. Então toda essa importância que a Marvel tá dando pro universo do Hulk, né, que até então só fazia participações especiais nos filmes, com certeza tem ligação com novos projetos, usando toda a mitologia do Hulk, todo o universo do Hulk. Isso tudo faz ainda mais sentido quando, ao invés de dar uma morte pro General Ross no CM, né, já que o William Hurt faleceu, eles escalam ninguém menos que o Harrison Ford pra fazer o papel do General Ross. Eles trocaram o ator. Escolher uma lenda do cinema, será que vão dar importância pro personagem? Não necessariamente, né? Na Marvel já passou muita gente importante, como por exemplo o Jude Law, até o Stallone, né? Mas no caso do Harrison Ford, eu acredito que não seja algo passageiro. Os caras foram na casa dele pra convencer o maluco, né? Basta a gente levar em consideração quem é o General Ross dentro do CM. No primeiro Hulk, ele queria o sangue do Hulk pra criar os próprios soldados. Ele inclusive fez isso com o Emil Blonsky, né? Depois ele se tornou secretário e colocou os Vingadores na parede lá com o Tratado de Sokovia. E pelo visto, ele era o responsável pela divisão que caçava os heróis ilegais, como a gente viu também em Viúva Negra. Agora, este Hulk foi revelado que tratado era esse. Então o Ross provavelmente não deve ter muita coisa pra fazer. A série da She-Hulk, infelizmente, não entregou nenhuma ligação forte com o filme do Capitão América, né? A esperança era que o Rei Hulk fosse alguém interessado no sangue dela pra criar o próprio exército de seres evoluídos. Tipo um exército de Hulks, nesse caso o líder, né? Mas a gente não teve nada disso. Ah, então como é que o Ross pode ser o Hulk vermelho se nem a amostra de sangue da She-Hulk tem mais, né? Simples, como tudo que foi feito no Incrível Hulk, no filme do Incrível Hulk, é cânone, a gente tem que lembrar que o Samuel Stearns virou o líder no final do filme. E antes disso, ele já tinha lá uma sala cheia de amostras do sangue do Hulk, que ele replicou várias vezes, né, com a intenção de ajudar as pessoas. Se a gente partir pela lógica de que o soro amplia aquilo que você é por dentro, o líder, além de ficar mais inteligente, com certeza ampliou a vontade de ajudar as pessoas
mas do jeito dele. E a gente sabe que na perspectiva de um vilão, ele acredita bastante que ele tá certo. Basta a gente ver o Thanos. Todo vilão acredita que tá certo. É aqui que o Capitão América Nova Ordem Mundial entra. O líder é o vilão do filme. E como ele é mais conhecido por ser um vilão do Hulk, o mais lógico é que ele vai tentar sim fazer o que ele já tentou fazer nos quadrinhos. Governar os Estados Unidos e criar o próprio exército de Hulks. Ah, Peter, mas o Hulk vermelho cadê? Exatamente. O General Ross, nos quadrinhos, ele foi encontrado no bar, triste, de luto, depois que a Betty Ross morreu nas mãos do Abominável. O líder e o MODOK aparecem e oferecem uma chance de trazer a Betty de volta à vida, mas para isso o General Ross teria que ajudar os dois. Foi assim que os dois vilões conseguiram convencer o Ross a se tornar o Hulk vermelho e colocar ele contra os Vingadores e o Hulk. Galera, se a gente juntar todas as peças que a gente tem hoje no CM, o cenário tá montado se o líder quiser transformar o Ross em Hulk vermelho. Lógico, a Marvel escalou um baita ator, manteve o personagem e vai colocar ele no mesmo filme que o líder. Lembrando que nem todo vilão a Marvel usa por muitos filmes. Então o Hulk vermelho poderia ser só uma participação especial. Ou quem sabe ele nem apareça como vilão, né? Na verdade, ele poderia usar um daqueles relógios que davam poderes de Hulk vermelho pros soldados, né? Como o caso do Maverick, que é outro Hulk vermelho das HQs. Inclusive o Maverick é praticamente a cara do Ross. Eu não duvido a Marvel unir o conceito dos dois dentro do sempre pra trazer o Hulk usando um reloginho. Mas de qualquer forma, já pensou? Um Hulk com a cara do Harrison Ford? Porra, vai ser maneiro demais, galera. Enfim, o palco tá montado e só se a Marvel quiser, o Hulk vermelho fica de fora dessa. Eu só espero que a Marvel não destrua o personagem na adaptação, né? Mas me diz vocês querem o Hulk vermelho com calvão de cria ou versão casca grossa dos quadrinhos? Comentem. Porra, tem que comentar. E comenta vermelha. E talvez, eu acho assim, quanto mais vermelho, mais raiva, né? Mais raiva, mais vermelho. Pode ser isso também, vira um pimentão, bota em cima de uma pizza. Comenta aí. Clica aqui agora, ativa o sininho, tamo junto. Tô falando pra vocês, não paro. Eu posso estar em qualquer lugar, na Eslovênia, eu vou trazer vídeo pra vocês, tô falando. Que é isso? Obrigado de coração, galera. Tamo junto sempre. Vocês são casca grossa. Até a próxima. Fui!